Entrevista com o treinador Léo Condé do Vitória, pré-jogo para a partida de estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Léo, boa tarde. Boa tarde. 38 dias depois, a Vitória está prestes a estrear no Campeonato Brasileiro. Falar desse tempo que você teve para treinar o time, foi satisfatório? O time está pronto para iniciar a Série B? Bom, boa tarde, Thiago. Realmente foi um período que, digamos assim, a gente não gostaria de ter todo esse tempo para treinar, gostaríamos de estar jogando, né, disputando competições, mas infelizmente o acontecido a gente aproveitou, creio eu que a gente aproveitou bastante. No primeiro momento a gente trabalhou bastante o aspecto físico, no segundo momento o aspecto técnico e tático, e a gente chega, acredito eu, bem preparado para essa estreia da competição. É claro que como houve muitas mudanças dentro do elenco, a gente vai precisar de ritmo de jogo. É algo que é inevitável, mas pelo que os jogadores têm apresentado no dia a dia de treinamento, a gente chega em boas condições, sim. Condé, você falou aí das mudanças, né? Foram 12 contratações nessa intertemporada. E pelo que a gente vem acompanhando aí, você vai ter, provavelmente, né? Eu queria que você falasse sobre esses 3 jogadores, né? O Rodrigo Andrade, o Giovanni Augusto e o João Vitor. Esses 3 jogadores atuaram juntos no ano passado, no Guarani, fizeram ali uma boa campanha pelo Guarani na Série B do ano passado. Isso pode ser um indicativo que eles podem lhe ajudar juntos esse ano também? A expectativa é essa, são 3 jogadores assim que fizeram, como você mesmo citou, uma boa Série B o ano passado. É claro que na posição do João ali chegou também o Wagner Leonardo, muito bem avalizado, foi bem no Cruzeiro ano passado, estava fora do país. Temos também o Camutanga, Marco Antônio. No setor de meio ali, o Rodrigo foi um dos jogadores que foi muito bem, né? Apesar da equipe não ter ido como um todo, né? Não foi bem nesses primeiros 3 meses, mas o Rodrigo individualmente foi um jogador que se destacou. A gente até lamenta dele ter ficado fora em algumas partidas importantes. E o Giovanni é um jogador de muita qualidade, um meia que joga muito próximo dos atacantes, tem passe, tem finalização, retém bem a bola, e principalmente ele e o Rodrigo, de ter jogado muitos jogos juntos, pelo que vem apresentando nos treinamentos, com certeza é um fator que pode ser facilitador para a gente. Condé, boa tarde. Leonardo Santiago, do Canto Rubro Negro. Você falou no podcast Segue o Baba que suas equipes gostam de ter a bola, de pressionar e coisas desse tipo, e que ao longo do campeonato, na reta final, precisou fazer algumas mudanças, baixar a linha e tudo mais. Você, depois desse tempo de treino, o que é que você pode falar para o torcedor do Vitória? Ele vai ver um Vitória da forma que você gosta, ou se adaptando ao adversário, se for necessário baixar a linha, não vai ter problema. O torcedor, muitas vezes no Barradão, reclama disso, a gente sabe como é a cultura. Queria que você falasse um pouquinho com relação a essa preparação para a Série B. Bom, é um pouco de tudo. Uma coisa é você ter uma ideia, e outra coisa é executar e ter os atletas com a característica para executar. E principalmente a Série B, ela tem essa particularidade, os jogos tem as características diferentes, então assim, a gente procurou nos treinamentos passar com que os jogadores tenham esse entendimento do momento da gente baixar as linhas, o momento de jogar com a linha um pouco mais alta. Naturalmente vamos tentar exercer, principalmente jogando em casa, uma pressão em cima do adversário, mas às vezes de repente tem adversário que tem jogadores de muita velocidade, e você também tem que ter o cuidado com a sua linha de defesa ali, para você não desproteger, oferecer o fundo, jogadas de fundo para o adversário. Então você tem que ter esse controle, sim, né? Mas assim como também fora de casa, se a gente entender que o jogo pede para a gente fazer uma marcação mais alta, pressionar a saída de bola do adversário, de repente o campo ruim, o adversário que tem uma saída de bola não muito qualificada, então tudo isso vai passar muito pelo jogo em si.
Léo, boa tarde. Nuno Krause, do Bahia Notícias e da Rádio Salvador FM 92,3. Léo, a Ponte Preta venceu a Série A2 do Campeonato Paulista, é o adversário do Vitória no próximo domingo, e se reforçou agora para a Série B do Campeonato Brasileiro, até a pedido do técnico deles, Hélio dos Anjos. O que esperar da Ponte Preta? O Vitória vai ser um time dominante aqui no Barradão, e o que você está esperando desse jogo? É um bom adversário. Primeiro, assim, é uma equipe tradicional do futebol brasileiro, com um treinador muito experiente, que é o Hélio, e que vem de uma conquista, né? Mesmo sendo Série A2, mas é uma conquista, e o principal, né, nesse momento, vem com um ritmo de jogo, né? Algo que a gente, querendo ou não, infelizmente, a gente, para esse início de competição, nós não temos, mas temos que se superar e passar por cima disso. Tem jogadores também de boa qualidade. O Elvis é um meia que vem de acessos aí com o Cuiabá, é um jogador assim que dispensa comentários. Um atacante muito interessante que eles descobriram lá, o Gé, que pegaram da Itapirense, um atacante de muita movimentação. O Kaique França, que é um bom goleiro. O Fábio Sanches, que eu não sei se vem, né, dentro das informações aí talvez não venha, mas também é um bom zagueiro. Resumindo, é uma boa equipe, é uma equipe que a gente sabe que vamos ter que fazer o trabalho muito bem feito para conseguir o resultado positivo. Léo, boa tarde. Nesse jogo de domingo contra a Ponte Preta, na estreia na Série B, você vai ter um time bem diferente daquele que você teve na sua estreia como técnico do Vitória no Campeonato Baiano. Afinal, 12 reforços chegaram nesse meio tempo. Queria saber de você o que esse novo time tem de perfil, qual o perfil desse novo time, em que ele difere daquele time que você tinha em mãos quando chegou aqui no Vitória. Bom, assim, a gente, com toda sinceridade, a gente vai observando, vai trabalhando algumas situações no dia a dia, nos treinamentos, mas o jogo é que vai realmente mostrar, né, aquilo que a equipe tem de diferente. É claro que a gente ficou com o time assim, com um pouco mais de bola, nós vamos ter mais posse de bola, creio eu. É claro que como eu falei agora há pouco, depende muito do jogo em si, mas a tendência, pela característica dos jogadores, a gente ter um pouco mais de posse de bola. A gente ganhou jogadores de velocidade, jogadores de drible, de 1 contra 1 pelo lado do campo. Então, tudo isso é importante numa competição como essa que a gente vai disputar, que são 38 rodadas, você ter jogadores com características diferentes. Então, dentro do elenco hoje, a gente consegue modificar a característica da equipe com as peças que a gente tem. Boa tarde, Théo Mazzoni, do site BN News. Boa tarde. Novamente, boa tarde, Théo Mazzoni, do site BN News. Condé, nas últimas temporadas, o Vitória tem insistido em um sistema que coloca 3 atacantes atuando. Você imagina começar a Série B de forma diferente? Olha, hoje, assim, de um modo geral, mais do que a plataforma de jogo ali, se é com 3, se é um 4-3-3, se é um 3-4-3, 3-5-2, 4-4-2, hoje o futebol, de um modo geral, mundialmente falando assim, é muito em cima do modelo de jogo, né? Então, às vezes, de repente, você tem 3 atacantes, mas que pode executar funções diferentes. Às vezes, de repente, você está com 3 zagueiros, mas na teoria, 3 zagueiros, na prática, de repente, um zagueiro pode jogar como volante ou como lateral. Então, assim, é muito relativo isso. De repente, vai ter jogo que eu posso começar com um atacante só e, de repente, 2 meias exercer função de atacante, ou começar com 3 atacantes e sem bola o atacante vir preencher o meio. Então, vai depender muito das características de cada jogo, de adversário. Matos, Rádio Sociedade. Você recebeu 12 contratações, à exceção da lateral direita, né, que tem aí o Zeca e o Railan. Você hoje, em termos de quantidade e por posição, já está satisfeito com o elenco que tem? Sem dúvida. Hoje, como eu citei em outras oportunidades aí mais recentes com alguns companheiros seus, nós temos aí em todas as posições 2 até 3 peças em cada posição. Então, eu acredito que para iniciar a Série B a gente está com um elenco bem encorpado. É claro que às vezes acontece alguma fatalidade, de repente pode acontecer de um ou outro atleta receber uma proposta e o clube entender que tem que negociar, mas de um modo
modo geral, a gente, com as peças que chegaram no clube, todas as posições nós temos boas atletas em boas condições de jogar. Boa tarde, Luiz São Martin do BNews. Um dos grandes embates desse elenco é pela vaga do camisa 9, né? Entre o Santiago Trellis e o Léo Gamalho. O Léo Gamalho aí vem de temporadas onde é artilheiro por onde passa, e o Trellis é um jogador que já tem identificação com o torcedor, um jogador que faz muitos gols importantes. Eu queria mas logicamente, claramente, ambos têm características completamente diferentes. Eu queria que você falasse em que ocasiões você pretende utilizar cada um desses dois jogadores. Bom, boa tarde. E ainda acrescento mais um, onde eu falo que a gente passa a ter 2, 3 peças. O Helder, né, que se destacou no Campeonato Baiano, apesar de na Jacuipense ele jogar um pouco pelo lado, porque tinha o Jean, mas a posição de origem dele é centroavante. A ideia é justamente essa. Ele veio para o Vitória para trabalhar como centroavante também. Então nós temos 3 jogadores com perfis e características diferentes. Vai depender muito do jogo, né? Como eu falei agora há pouco, da característica do jogo. Às vezes, quando a gente, de repente, entender, né, que a gente vai pressionar mais o adversário, que a gente vai jogar mais perto do gol do adversário, a gente pode utilizar um atleta. De repente, no jogo que a gente vai usar mais transição, no bloco mais baixo, pode utilizar outro. Como pode, de repente, em algumas situações, trabalhar até com 2 centroavantes. Nada é descartado, mas a expectativa é utilizar eles da melhor forma possível, no melhor momento possível, e, claro, também respeitando aquele que estiver no melhor momento. A gente fala 38 rodadas, Léo Condé preparou o time assim, com linha alta, com linha baixa, vai jogar Trellis, vai jogar Léo Gamalho, tudo bem. Mas para essas 38 rodadas, como é que o Léo Condé se preparou? Porque você já sentiu a pressão como foi nesses 3 primeiros semestres, ou pelo menos nos 9 jogos que você atuou no Vitória. Como é que o Léo Condé se preparou para a Série B do Brasileiro? Preparado como eu sempre me preparei para todas as competições, desde quando eu iniciei como treinador de futebol, e principalmente a cada ano que passa, pelos bons resultados que eu consegui obter, foi me levando para situações, para desafios maiores, digamos assim. Então a gente tem que estar sempre preparado para esses desafios, e não é diferente agora. Mais uma oportunidade. Mais importante a gente estar bem, estar com saúde e fazer com seriedade e responsabilidade o trabalho que tem que ser feito no dia a dia. Então, é uma competição onde ela é muito importante para o Vitória, mas é muito importante para mim também como treinador, né, para minha carreira. Então, encaro, me preparei da melhor forma possível, como todos aqui no clube estão nessa expectativa muito grande. Em relação à pressão, futebol sempre vai ter pressão em todo lugar, qualquer competição. E essa não é diferente. A gente tem que encarar a competição como um todo, encarar cada jogo como uma verdadeira final. A partir de domingo, esse é o pensamento. Não dá para pensar na 38ª rodada, na 37ª, temos que pensar na primeira rodada. Passou pela Ponte Preta, aí muda o foco, aí já vem ABC, passou ABC, vem Londrina, e assim a gente está analisando, trabalhando, estudando cada adversário, aproveitando o máximo possível cada treinamento. Léo Condé, nesse período sem jogos e muitos treinamentos, o que é que você pode destacar de evoluções, né? Parte física, técnica, tática. Queria que você destacasse assim para nós aquilo que você percebeu que houve uma evolução acentuada, por favor. Eu penso que a gente tinha que atacar todos os pontos que a equipe estava tendo de dificuldade, né? Um dos pontos, o aspecto físico, como eu falei muito aqui, não dava para determinar se foi mal feita a preparação, os atletas. Eu acho que é um conjunto, não dá para você destacar que foi por um fator ou outro, mas assim, talvez atletas chegando e já tendo que jogar logo, porque os resultados não aconteciam, de repente não teve o tempo adequado para se adaptar, para fazer uma adaptação aos companheiros, e já foram logo jogando. Eu acho que esse é um dos fatores que a gente trabalhou, então a gente conseguiu dar uma base física boa. No aspecto tático também, a gente precisava alguns pontos, principalmente jogada de bola parada, sofreu muitos gols de jogada de bola parada, sofrendo muitos gols no final dos jogos. Então assim, passa também não só pelo aspecto físico, como o tático como um todo.
Então a gente trabalhou todos os fatores. É claro que agora, a partir de domingo, a gente vai ver o que a equipe vai dar de resposta em cima daquilo que a gente trabalhou nesse período. Condé, analisando a temporada do Vitória até então, o torcedor tem estado um pouco frustrado por conta das eliminações, digamos, precoces nos 3 campeonatos que participou. Diante desse cenário, teria como fazer uma promessa de desempenho para o torcedor nessa Série B ou ainda é muito cedo para falar sobre isso? É normal o torcedor ficar chateado pelas campanhas pífias que foram feitas no início do ano. Isso aí é totalmente compreensível, né? Mas a gente sabe também, e os adversários mais do que nunca sabem a força do Vitória jogando aqui no Barradão e quando a torcida abraça o time. Não foi só o ano passado, como historicamente o Vitória tem o torcedor como seu grande aliado, e o torcedor é passional, é paixão. Eu tenho certeza que domingo vai vir em bom número, a gente já tem essa informação, vai vir em bom número, e cabe a nós, né, como profissionais, convencer o torcedor de que ele tem que voltar aqui no jogo contra o Londrina e assim sucessivamente dentro da competição. Nós temos que mostrar o nosso trabalho dentro de campo para resgatar o torcedor. Qualquer coisa que eu falar aqui vai soar como pedido que não cabe a gente a fazer o trabalho dentro de campo bem feito. Sobre os reforços, foram 12 e 8 deles já tiveram experiência em Série B. Foi um pedido seu, jogadores que tivessem esse perfil da competição? Olha, as contratações passou na mão de todos, né? Do treinador, do presidente, do diretor de futebol. Teve a mudança do diretor de futebol, saída do Edgar, chegada do Ítalo. Então a gente discutiu muito. Claro que assim, contratação é um assunto assim delicado que passa por indicação do treinador, a diretoria entender se é viável financeiramente ou se para o clube é interessante aquela contratação. Talvez o clube também, quando vai contratar, consulta o treinador se é uma característica que agrada a ele. Então acho que assim, com certeza, todos os jogadores que chegaram aqui a gente discutiu bastante, né? E são atletas que vêm, como você falou, com o perfil de conhecer a divisão. Alguns jogadores também que a gente entendia que viria para o Vitória como uma grande oportunidade de carreira, né, vindo aqui com sangue no olho. E assim, eu acho que esses jogadores, e principalmente no dia a dia, nos treinamentos, estão demonstrando que querem vestir a camisa do Vitória como uma grande oportunidade e tentar fazer o melhor. Condé, o Vitória, ele já falou sobre esse primeiro trimestre, que foi um trimestre onde foi muito ruim, né, para o clube, para o time, para o torcedor, mas o torcedor do Vitória vem dando demonstrações de apoio aí, já numa sequência no ano passado, na Série C. Esse ano, mesmo diante desses resultados, desse primeiro trimestre, o torcedor tem se associado em massa, a gente está chegando aí num bom número de associação, e muito se fala na parte física, na parte técnica, na parte tática, e a parte psicológica. O que é que tem muitos jogadores, alguns jogadores experientes, outros nem tanto, que têm chegado aí desses 12, e alguns deles podem não ter vivenciado um clube com a massa tão grande como o Vitória. Você tem conversado com os jogadores também fora dessa parte técnica e dessa parte procurando abordar a parte psicológica também? O que é que você tem conversado com esses jogadores a respeito disso, de entender a importância da competição da Série B para esse ano que teve um primeiro trimestre tão ruim? Eu penso que assim, nós temos um grupo bastante experiente, né? Alguns jogadores que aqui já estavam, os jogadores já criados na casa, que conhecem o torcedor do Vitória, e aqueles que chegaram aqui, o Giovanni Augusto jogou no Vasco, jogou Corinthians, Atlético Mineiro, não vai se assustar, muito pelo contrário, ele mesmo, dentro da conversa que eu tive com ele por telefone, foi meu jogador na base do Atlético Mineiro, ele queria esse desafio, né? Então tenho certeza, não é um jogador que vai assustar. O Thiago Rodrigues jogou pelo Vasco ano passado, é jogador que não vai assustar. O
Wagner Leonardo estava no Cruzeiro, entre tantos outros jogadores aí. Aí de repente, vamos lá, o Fumaça, que estava vestindo a camisa do Atlético, mas jogou jogos decisivos lá contra o Atlético Mineiro. Então, assim, eu tenho certeza que são jogadores que não vão se assustar, muito pelo contrário, eles estão muito felizes com essa mobilização toda. Está todo mundo acompanhando, né? E o preparo ele é feito em todos os aspectos. A partir do momento que você prepara bem o aspecto físico, técnico e tático, o jogador entra em campo confiante para jogar. Em relação a um atleta, o Wellington Ney, né? O Wellington Ney, ele veio para o Vitória num período primeiramente de testes, né? Teve um contrato de 3 meses, depois teve o contrato agora renovado até o final da Série B. Como é que você está vendo a evolução física desse atleta, né? Eu tive aqui, acompanhei o treinamento da segunda-feira, achei ele muito bem fisicamente, né? Queria que você falasse um pouquinho, né, suas expectativas para a Série B, né, do Wellington Ney, se a evolução física dele agradou, né, o departamento de futebol do clube, como você enxerga utilizando ele nessa Série B. O Wellington é um jogador experiente, com uma história bonita dentro do futebol, né? Realmente, no primeiro momento ele veio estava mantendo a forma aqui no clube, diante da necessidade ali o clube oportunizou para ele, né? Mas ele ainda não estava nas melhores condições físicas, e agora vem trabalhando como todos os outros. É claro que a gente ganhou outras peças também para a posição que ele joga. O Vitória incorporou, né, para esse lado de campo. Então hoje nós temos ali para jogadores de lado de campo, nós temos o Oswaldo, o Wellington Ney, Rafinha, Mateuzinho, Thiago Lopes, que faz também essa função, o Zé Aldo, que chegou. Então, assim, ficamos bem servidos com características diferentes, e como eu falei até agora há pouco em relação ao centroavante, é tentar explorar o que cada um tem de melhor para determinada partida. Bem, a gente tem que fazer a pergunta, né? Eu não sei se você vai responder. O time está definido, Léo vai poder passar para a gente, e também daqueles jogadores que você já sabe que não vai poder contar por ordem médica ou até de recuperação física. Pode falar desses atletas. Então, a equipe, assim, ela está praticamente definida. É claro que quando começar os jogos a gente não tem como esconder mais, mas esse momento a gente vai segurar um pouco, até em razão, é uma oportunidade que a gente tem do adversário, né? É claro que vai todo mundo pesquisando aqui e ali, alguma informação ou outra acaba vazando, mas de um modo geral, a informação oficial do treinador eles não têm. Quem define é o treinador. Então a gente vai guardar, né? Tá uma equipe tentar passar até uma equipe mesclada, com alguns jogadores que jogaram o primeiro trimestre, com alguns jogadores que chegaram aqui quase que meio a meio, digamos assim. Quem está fora, né, e provavelmente iria fazer a sua estreia, é o Thiago Rodrigues, talvez, né, vai ficar mais uma semana aí, sentiu o joelho, e também o Diego Fumaça, né, que sentiu no jogo treino que a gente fez aqui, não joga essa partida. Esses dois estão fora. Dentro da preparação aconteceram alguns percalços, que é normal também. Um ou outro atleta ficou uma semana ou talvez 10 dias fora, mas depois retomou. O mais importante é que a gente vai para essa estreia tendo praticamente todos os jogadores à disposição. Alguns retornando agora essa semana de treinamento, que foi o caso do Rafinha e do GG, e o João Vitor, que ficaram fora aí durante 7, 10 dias. Eles estão retornando, e a gente está avaliando se é interessante levá-los ou não para o jogo nesse momento. Léo, você citou o amistoso, o jogo treino contra o Bahia de Feira, né? Como foi fechado, a gente não teve como ver e nem ouvir alguém falar sobre. A gente queria saber sua opinião a respeito do jogo treino, o que é que você achou de positivo, corrigiu o que teve de negativo, enfim. Foi uma oportunidade boa a gente dar ritmo de jogo para os jogadores. Praticamente todos os atletas jogaram, saímos perdendo de 2-0 e a equipe conseguiu buscar, empatou, poderia ter virado, mudou até um pouquinho a dinâmica que estava acontecendo, mas assim, independente de resultado, o que eu queria era observar principalmente aqueles jogadores que eu não conhecia, né, não tinha trabalhado junto, e foi uma oportunidade boa e agradou, principalmente em termos de posse de bola, de imposição, em cima daquilo que é claro que como rodou muita equipe, eu tive que até para aproveitar a oportunidade de colocar, alguns jogadores não jogaram o tempo que eu gostaria que jogasse, mas foi um amistoso interessante que com certeza agregou muito na nossa preparação.